Começaram os estaduais. Vamos começar pelo Mineiro. Dá uma palpitada aí no Mineiro. Cruzeiro começa com goleada. E aí? Já vê-se um Cruzeiro grande para esse período? A expectativa é essa, né, do Cruzeiro esse ano, com o elenco que montou, depois da chegada principalmente do Gerson, sobe muito o patamar do clube, e a expectativa é que, pelo menos como terceira força do futebol brasileiro, o Cruzeiro será mantido, né? Sim. Ano passado brigou com as duas potências, Flamengo e Palmeiras, durante toda a temporada, brigou pelos títulos, foi muito bem no Brasileirão, e esse ano eu acho que o Cruzeiro vai repetir a dose, até de forma mais com chances. Você disse que ele ia perder até o Mineiro? Não, eu estou falando a nível nacional. Tá. Mas vai Mineiro, perder até o que Mineiro, ainda pô. é um começo de trabalho do Tite, a possibilidade, o risco dele perder é muito grande. Até acho que o Atlético Mineiro sai um pouco na frente no campeonato estadual a gente de tá Minas. Eu acho que ele pode vencer realmente. E o Tite, eu já disse aqui, vou repetir, eu acho que ele vai bagunçar um pouco o trabalho do ex-técnico, né, o Leonardo Jardim. Não boto muita fé, não, no Tite. Eu Não acho vai que aproveitar a base? Não, ele está aproveitando. Eu acho que é algo que pode complicar muito o Cruzeiro, é o trabalho do Tite, né? Se não decolar logo, se não vencer esse estadual, que eu acho que é muito complicado para ele, aí o Cruzeiro pode balançar um pouquinho aí nesse começo de temporada. Mas, assim, mesmo assim, ainda acho que o Cruzeiro, a nível nacional, nos títulos nacionais, Libertadores e tal, ele vai fazer certamente uma boa campanha, uma boa temporada. É o meu pensamento, até porque, como eu disse, né, está se reforçando bem, manteve seus principais jogadores, não cedeu o Caio Jorge para o Flamengo, e aí eu acho que por conta disso está forte na temporada. Não vai perder muito meu tempo com o Mineiro, não. Campeonato de Paro Ímpar ali. Até acho que vai ser interessante, porque os dois times estão naquela coisa de gastar muito. Não sei se esse povo vai ter dinheiro para pagar essas contas depois. Cruzeiro tem, né? O Pedrinho tem, né? Enfim, tem um mecenas lá. O Cruzeiro e o Atlético estão deslumbrados em gastar dinheiro. O Atlético já há bastante tempo, o Cruzeiro mais recente, depois que o Pedrinho assumiu. Vão gastar muito. Isso vai ser interessante, porque nós vamos ter atrações, vamos ter grandes jogadores no campeonato, como o Gerson, que é a grande contratação do Cruzeiro. Mas é aquele campeonato de Paro Ímpar, né? Acho que os times do interior não têm muito ao que oferecer no Campeonato Mineiro. E a tendência... A questão vai ser que técnico vai dar liga mais rápido? São Paulo ou Tite? A questão é essa. Eu acho que a grande expectativa para esses dois times é para a sequência de temporada, não para o Mineiro, para o Brasileirão mesmo, sobre o que eles podem oferecer. Mas, por mim, a gente vai logo para Carioca e Paulista, que é o que interessa, né? Bora lá? Por falar em Paulista, vamos aproveitar o embalo, porque ontem nós tivemos aí o clássico majestoso. Corinthians e São Paulo. São Paulo larga na frente, gol do Luciano. São Paulo não vive um bom momento fora. O Casares sofreu impeachment na sexta-feira, ainda vai tentar recorrer. Enfim, o Conselho Deliberativo do São Paulo vai tentar programar uma eleição para os próximos dias. O certo é que o São Paulo não vive um bom momento fora de campo e começa a respingar dentro de campo. Eu queria saber de vocês, mesmo com esse empate ontem com o Corinthians, que o Corinthians já vem embalado, está fazendo treinos de luxo, né, para a final da Supercopa, como é que o São Paulo pode trabalhar esse 2026, já começando com tantos problemas? Elenco fraco, um elenco limitado, um presidente que sofreu um impeachment em 48 horas, né, está com 48 horas praticamente, que foi impeachmentado, o Júlio Casares. Como é que São Paulo pode reverter e tentar sobreviver no Paulista? Eu acho que a preocupação do São Paulo nem é o Paulista. Acho que a menor preocupação do São Paulo é o Paulista. É a sequência da temporada. Eu diria que o São Paulo, hoje, dos grandes, é o time mais ameaçado para rebaixamento. Pelo momento turbulento que vive, pela carência de elenco que tem, mesmo mudando a presidência, mesmo conseguindo extirpar esse mal que existe nesse momento, eu acho que vai ser uma reconstrução gradual. O time deve sofrer muito na temporada. O São Paulo não tem que apertar os cintos, porque a temporada vai ser sofrida para o São Paulo. É uma temporada mais de manutenção na elite do que de almejar grandes conquistas. Eu acho que vai ser um ano bem complicado para o Tricolor. O São Paulo, ele começa a temporada com esse problema político, administrativo, que é muito grave. Isso não tem como não afetar o futebol, não tem como ir para dentro de campo.
é quase que inevitável. Essa história de blindar elenco, não sei o que e tal, isso é muito discurso, porque jogador tem celular, tem internet, tem tudo, está sempre acompanhando o problemaço que tem o São Paulo. Não tem como blindar. E o São Paulo vai ter que corrigir rápido as coisas, fazer uma correção de rota rápido. Essa mudança de presidente, embora o Marquinhos tenha dito aí que acha que não vai mudar muita coisa, para mim muda. Sempre que um presidente sai nas condições que está o São Paulo hoje, como esteve ano passado o Corinthians, essa mudança, essa troca é benéfica. Eu acho que, desculpa, o São Paulo pode melhorar, sim, porque o presidente que assumir, claro, vai ser muito aconselhado, vai ter muita gente participando da administração para que não cometa erros bobos. Virou caso de polícia, né? Isso, o São Paulo hoje ele tem que fazer aquele que é o mais recomendável. Não pode arriscar nada, não tem que fazer nada que possa colocar em risco mais ainda a parte financeira, a administrativa, a parte política. Então vai ser uma administração, a partir de agora, bem ponderada e, aos poucos, pensar numa recuperação. São Paulo perdeu muitos jogadores, foram 8 saídas e poucas chegadas, jogadores importantes, Oscar, Rigoni, Luiz Gustavo, muita gente boa saiu e ninguém chegou assim de nome. Chegou lá Danielzinho, que era do Mirassol, né? Que é bom jogador, mas é um jogador mediano, nada de cracaço, excepcional. Então, o São Paulo tem uma reconstrução para fazer, como disse o Marco, paulatinamente fazer isso. Agora, é preciso que isso funcione rápido, porque esse ano a temporada é louca, né? A gente fala todos os anos aqui que a temporada do futebol brasileiro é sempre alucinante, esse ano é mais ainda. Começando o Brasileirão dia 28. E a estreia do São Paulo é contra o Flamengo. Então, o São Paulo tem começar que fazer... com o pé direito, hein? E o que está mais pegando é que o Flamengo provavelmente estreia na temporada com seu time principal exatamente contra o São Paulo. Está deixando o campeonato de lado, aí volta todo mundo bem. E se rola uma goleada, por exemplo, do Maracanã, um resultado assim mais expressivo, né? E aí complica um pouco. Então, o São Paulo tem que ter muito cuidado a partir de agora para poder conduzir esse recomeço, essa reconstrução. Eu acho que o Flamengo vai estrear o time principal na briga para não cair para a Série B do Carioca. Acho que não. Tô brincando, eu tô zoando. É óbvio que eu não acredito nisso. É mais zoeira do que crença. Mas sabe qual é? A gente está falando muito de São Paulo, para a gente não perder tempo, já virar um pouco, misturar São Paulo e Rio. Tem um segundo time que eu acho... Eu ia só finalizar com os 3 outros paulistas, os 3 grandes, que era Santos, Corinthians e Palmeiras, que estão, por enquanto, desse paulista fazendo campanha mediana. Resultados apertados. Começou bem confirmando seu favoritismo, né? O Santos mediano. Até porque o Palmeiras, dos 4 grandes de São Paulo, é o mais pressionado. E é o mais pressionado, né? Porque ano passado passou em branco, não ganhou nada, e esse ano... É a maior potência. E esse ano tem uma pressãozinha lá para cima do Abel, que ele tem que ganhar, tem que começar ganhando. Esse negócio de... Bora mudar essa Palmeiras do Abel de novo. Considerava o Paulista o Campeonato Paulista de Paulistinha, né? Agora está chamando de Paulistão, porque tem que vencer. A pressão está grande. Não vamos passar o programa todo falando do Abel de novo, porque eu fiquei apaixonado pelo Abel. Não é isso, né? É o momento do Palmeiras que tem realmente que ganhar um título. Se começar a falar do Abel, é pior do que falar do Neymar. Vai ficar a live todinha só falando do Abel, porque ele tem uma paixão guardada pelo Abel. Você sabe qual é o problema disso aí? É cabeça fria e coração quente. Ele tem uma paixãozinha guarda. O sonho do Francinito era o Abel treinar o Flamengo. Eu estou apenas analisando os fatos, só isso. Certo. Não mais do que isso. Misturando um pouco estaduais, eu acho que além do São Paulo, tem um outro time que, para mim, é um dos times mais ameaçados da temporada. E o torcedor vai ficar zangado comigo, mas eu acho que o Botafogo está entrando numa espiral preocupante. O Botafogo corre o risco de ser o Cruzeiro de alguns anos atrás. O Cruzeiro, logo após de grandes conquistas, Copa do Brasil, até 2016, né? Logo na sequência, ele entrou num buraco porque aquelas conquistas não eram sustentáveis a longo prazo. Logo depois, ele se afundou num buraco onde demorou muito para sair, a gente sabe bem disso, porque durou muito tempo em Série B. O Botafogo está correndo o risco de entrar nesse mesmo caminho. Teve um ano de grandes conquistas e depois deu a sensação para a gente de que aquilo não era sustentável. Não consegue manter os jogadores, não consegue manter treinador. O dono do time parece não ter o time como prioridade. Então, isso tudo leva a gente a achar que aquela glória de 2024 não se sustente nos próximos anos. Pode ser que 2025 seja um caso isolado de insucesso, pode ser que o time se restabeleça, mas não é o que eu vislumbro nesse momento.
parece ser mais um ano preocupante para um Botafogo que está se desmanchando enquanto elenco. Isso faz sentido, Monturio, porque em 2024, no segundo semestre, o Botafogo fez as grandes contratações, o que reforçou e que o levou às grandes conquistas. Ano passado isso não se repetiu. Aí o que é que acontece? O torcedor ficou, saiu algumas peças, mas beleza. Segundo semestre, o John Textor vai trazer mais atletas e tal. Não foi, e não foi veio. medida. E aí, o Textor vai caminhar, Francinito, para o segundo ano consecutivo, sem grandes nomes para o Botafogo, e o Botafogo sofrendo essa sangria aí, perdendo jogadores importantes, perdendo o que resta ainda de 2024 para se manter aí, pelo menos na Série A? O que acontece com o Botafogo e John Textor é que o dono da SAF botafoguense, né, o norte-americano aí, ele está se revelando. É uma coisa que eu sempre bati aqui, sempre disse que o Botafogo se tornou não mais do que um balcão de negócios. Ele quer lucrar, ele é investidor, ele é empreendedor, é empresário. Então, traz um jogador, ajudou o time, vamos lucrar com esse jogador. Ele não vai botar dinheiro no Botafogo só por botar. Ele não é um Pedrinho do Cruzeiro, o empresário que banca o Cruzeiro. Ele está lá para ganhar dinheiro. Ele não tem vínculo emocional, afetivo com o Botafogo, o John Textor. Ele enxergou no Botafogo um clube que ele podia investir e podia ter esse dinheiro investido até duplicado. Ganhou muito dinheiro já com o Botafogo. Então, a preocupação dele, primeiramente, é lucrar, ter lucro com venda de jogadores, saída de jogadores. Depois ele pensa aí num título, se der certo, como aconteceu em 2024, que me parece uma coisa assim meio que fora da curva, porque até as empresas que ele administra, a holding lá não está muito bem das pernas. Isso a gente está vendo que o Botafogo, que foi nos últimos 24 meses uma potência em contratações, não é mais. O Marquinhos trouxe aqui que o Botafogo está muito tímido no mercado da bola. Então, perdendo mais do que ganhando. Isso, o Botafogo vai ter, o Botafogo, onde eu digo, é a parte associativa do clube, né? Vai ter que ter essa conversa cara a cara com o Textor, vamos lá, meu irmão, o que é que você está fazendo no nosso clube? Se você não tem paixão pelo Botafogo, nós aqui temos. Botafogo é a nossa vida, como é, dirigente ama o clube, né? Todo dirigente gosta demais do clube, tem uns que metem os pés pelas mãos, mas a maioria ama seu clube. E o Textor não tem esse amor pelo Botafogo. Não tem um apego. E eu nem acho. É mais um negócio. E eu nem acho que o problema seja esse de, o Pedrinho ama o Cruzeiro, mas o Textor não acha o Botafogo. Eu não acho que o problema seja esse. Eu acho não que é o problema, mas é um indicador. Eu acho que a as SAF coisas ela são veio diferentes. mesmo para profissionalizar o futebol, para deixar a paixão um pouco de lado. Só que isso não pode ser uma ansiedade a curto prazo. Eu acho que a SAF mais sólida do futebol brasileiro hoje é a do Bahia, é a do Grupo City, que eles estão fazendo investimento, mas eles sabem que esse retorno não vai vir do dia para a noite, eles sabem que eles estão plantando para colher mais para frente. Eu acho que o problema das SAFs imediatistas, que o Brasil é muito jovem ainda nessa questão das SAFs, elas acabaram de chegar, a gente vai experimentar exemplos bons e exemplos ruins. O exemplo ruim de SAF é aquela SAF imediatista, de que quer já comprar hoje e já vender amanhã, de que já quer sacar o dinheiro da conta amanhã mesmo, que acabou de entrar. Eu acho que SAFs como a do Grupo City do Bahia é que devem ser um exemplo, que devem dar um parâmetro melhor para o futebol brasileiro. Você vai convencer o torcedor que isso aí é o melhor para o clube? Você não vai convencer. Até porque o Botafogo deixou o torcedor mal acostumado. O Botafogo deixou o torcedor mal acostumado, porque ganhou títulos importantes em 2024 e acharam que ia ter uma continuidade, esse processo todo de reforçar o clube, de trazer bons jogadores. Voltou a ser o Botafogo e o torcedor não está aceitando. Então, há uma possibilidade grande de um rompimento, de uma crise estrutural aí, uma crise política, a não ser, né, que eles sentem, né, a parte do associativo do Botafogo com o John Textor, para alinhar de novo, porque do jeito que está aí, o Botafogo perdendo jogadores, né, importantes e sem reposição, as coisas não prometem uma temporada boa, não.